Olá, vamos aprender hoje sobre as fases do capitalismo. Quando esse sistema feudalista acaba, ele termina, tem livros e tem pensadores que dizem que ele é um pré-capitalismo, porque ele já deixa algumas coisas bem distintas e já implementadas dentro do capitalismo comercial, que era o mercantilismo. Eu tinha, antes o feudalismo era formado por estamentos, né? Quem era do clero, quem era nobreza e quem eram os servos. Eles não tinham uma mobilidade social que o capitalismo me permite. Eu posso ser rico e posso virar pobre, eu posso ser pobre e virar rico. E essa é a grande roda viva do nosso sistema capitalista. A gente trabalha, trabalha, trabalha para ter alguma coisa que é principalmente as características que ele tem, que é a propriedade privada. E se eu produzo alguma coisa, eu tenho que ter o lucro. E com esse lucro eu vou comprar a minha propriedade privada. Essa é a roda viva. Então eu formo digamos que classes sociais, se é que eu posso chamar assim, que é a burguesia, que detinha todo o acúmulo de capital desse comércio que vem lá das trocas, que eram feitas nas cidades, onde as cidades eram burgos e os burgueses moravam na cidade. E esse proletariado eram as pessoas que trabalhavam já no final do século XV, já eram assalariados, eles já tinham uma renda que eles ganhavam nisso. Então a nossa primeira fase do capitalismo é o nosso capitalismo comercial. Começa no século XV com os países que se lançaram ao mar para descobrir novas terras e acumular riqueza. Qual era a principal riqueza de acumulação aqui nessa época? O ouro e a prata. A gente chama isso de metalismo, que era o acúmulo dos metais preciosos. Quem eram os principais países que eram das grandes navegações? Portugal, Espanha, Reino Unido, depois vem França, depois vem Holanda, que também foram os principais países que se decretaram independentes. Fizeram a emancipação de todo esse contexto feudal aqui. Então eu tenho o metalismo. Quais são as características do metalismo? Isso é muito importante. Balança comercial. Eu tenho que exportar mais do que importar, assim eu vou ter lucro. É a mesma coisa que tu faz com a tua mesada, com o teu salário. Tu gasta menos e ganha mais, tu tá com a balança comercial favorável, que a gente vai chamar isso de superávit. Se tu gasta mais do que tu ganha, tu vai ter uma balança comercial desfavorável, que a gente chama isso de déficit. Isso dá início a uma saída desenfreada dessas grandes navegações, desses grandes países navegadores aqui, atrás de colônia, aonde eu tenha os nossos metais preciosos, que a gente vai chamar esse período de metalismo, eu já falei isso, para te não esquecer, porque é muito importante. E toda a terra que eu conquistasse era minha e eu podia usufruir dessa terra conquistada à força ou com um diálogo. Século XVIII a gente tem um evento extremamente importante que acontece no Reino Unido, que é a Revolução Industrial. 1750, tem livros que trazem 1760, então coloca século XVIII que tu não vai errar, que era a passagem do artesanato para a manufatura ou maquinofatura. Eu tinha uma máquina no processo que ia aumentar essa produção desse artesanato. Então pensa comigo o seguinte: antes era feita duas, três peças por dia, manualmente, costura manualmente. O preço dela vai ser alto porque esse trabalho é manual. Mas com o evento dessa revolução industrial, colocando uma máquina no processo, eu vou produzir 15, 30, 60 vezes mais do que eu produzia antes. Eu vou diminuir o meu custo, vou aumentar o meu lucro, vai ter mais gente trabalhando e com isso eu vou ter que ter um mercado para atender toda essa demanda de produção que eu tenho. Aonde acontece a Revolução Industrial? No Reino Unido,
porque o Reino Unido tinha grandes jazidas de carvão. Thomas Watson inventa essa máquina de carvão movida pela evaporação que vai suspender os pistões ali de fabricação e vai movimentar os teares, que era uma forma de produzir os tecidos no século XVIII. Aqui eu começo com a primeira divisão internacional do trabalho, que é a colônia e a metrópole. A colônia manda a matéria-prima para a metrópole, e a metrópole transforma essa matéria-prima em produto e manda para a colônia pelo preço que ela quiser e também compra pelo preço que ela põe sobre a matéria-prima. Aqui a gente tem uma filosofia muito importante que é chamada de liberalismo. O principal pensador sobre liberalismo econômico que é Adam Smith. Quais são os pilares do liberalismo? É Estado mínimo. Quanto menos tu tiver intervenção do Estado, melhor é para a economia. O que isso traz de benefício para nós? A livre concorrência. Quanto mais gente fazendo um celular, quanto mais marcas fazendo um celular, mais competitividade de preço e de produto eu vou ter. E isso é muito bom dentro do liberalismo econômico, porque a gente tem uma gama de ofertas e a gente pode escolher o tipo de celular que a gente tem. Pós Segunda Guerra, século XX, a gente começa no sistema financeiro. Eu botei uma estrelinha da globalização aqui, mas a globalização começa na fase do comercial, porque os países estão se interligando, estão se conhecendo e começam as trocas comerciais aqui. Mas ela é atingida de fato e toma uma proporção muito maior na fase do capitalismo financeiro, porque eu tenho as multinacionais, as transnacionais, que têm sedes em vários países. Elas mandam um produto para um país onde tem uma legislação mais branda trabalhista, por exemplo. Se tu pegar o teu tênis da Nike, da Adidas, e ver na lingueta dele ali, na língua do tênis mesmo, vira, tu vai ver, fabricado na Indonésia, fabricado no Vietnã, fabricado no México. Mas como assim se a fábrica é nos Estados Unidos? Justamente por isso. É uma terceirização do trabalho para eu aumentar os meus lucros e assim eu vou ter sedes em todo o mundo. Essa é a função das multinacionais, que a gente chama hoje de transnacionais. Mudou esse conceito. Eu tenho a iniciativa dos bancos. Com os bancos eu vou ter os juros e a taxa e os financiamentos. Se o banco te empresta uma grana, ele vai querer isso de volta com o lucro dele, se ele te emprestou, ele vai querer isso. E eu tenho as ações. Como funcionam as ações? Beleza. Eu estou filmando essa aula de um Redmi Note da Xiaomi. A Xiaomi, para investir mais capital, ela pode abrir um percentual da fábrica, de todo aporte que ela tem, e vende isso em ações, fraciona isso em ações. Eu olho para a Xiaomi e digo, opa, essa empresa é boa, o celular dela é bom e vende bastante, então eu quero fazer parte disso. Vou lá e compro uma parte ou várias partes dessa empresa. Conforme essa empresa vai lucrando, eu vou ganhando. Caso aconteça uma recessão econômica, como aconteceu, e aí é onde eu quero chegar, em 1929 todos perdem. Vínhamos no embalo bonito do capitalismo até aqui. Só que esqueceram de avisar que tanta produção tem que vender. Se eu tiver isso parado, é prejuízo. O que acontece em 1929? Produção em massa. Não tenho a venda esperada, ficam os estoques parados, dinheiro parado, e a gente tem a queda da Bolsa de Nova York, a quebra dessa Bolsa de Nova York em 1929, onde a gente tem uma reformulação do capitalismo. Todo mundo diz, opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Surge a filosofia keynesianista, que é uma oposição ao liberalismo. O keynesianismo diz, não,
o Estado tem que intervir sim na economia e tem que dar diretrizes para que lado a produção vai. Então teve um controle do Estado até mais ou menos 1937, onde o keynesianismo foi muito forte nos Estados Unidos para poder reerguer. Vocês vão estudar isso em história lá, o New Deal, que eram diretrizes de como fazer com que os americanos retomassem essa produção e tivessem hegemonia econômica novamente. A gente tem isso muito forte agora, com essa pandemia, sobre a reformulação do capitalismo, essa crise global que se estendeu sem a cadeia produtiva, porque ela foi interrompida, porque a gente tem que ficar em quarentena em casa para evitar a contaminação pelo corona e ter o Covid, que é a doença. A gente vai ter outros desdobramentos sobre isso. Esse keynesianismo ele vem até a década de 70, onde a gente começa uma nova filosofia dentro do sistema capitalista, que é o neoliberalismo de Adam Smith, com as principais figuras da Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, falando que o Estado tem que ser mínimo novamente. E aí a gente entra em outras diretrizes e outras questões de privatizações de estatais, funcionalismo público. A gente tem o consenso de Washington na década de 80 e por aí vai. Mas isso é para outra aula. Então, fases do capitalismo: comercial, industrial e financeiro. É isso que vocês têm que saber. E as principais características do capitalismo: lucro. Se eu produzo, eu tenho que ganhar. Se eu ganho, eu posso comprar uma propriedade e ela ser minha. E a oferta e a demanda é o seguinte: a gente vê isso claramente agora. Todo mundo quer comprar álcool em gel porque está com medo. O álcool em gel, então, tem uma procura maior que a oferta. As fábricas não têm condições de colocar esse abastecimento para todo mundo, porque todo mundo quer comprar. Todo mundo precisa comprar. O que eles fizeram no mercado? Aumenta o preço. Então eu tenho uma demanda maior do que a oferta. Aumentei o preço. Só que com itens básicos, principalmente de saúde, é crime. E aí, se acontecer isso, a pessoa vai ser autuada e tem que pagar uma multa. Beleza? Espero que vocês estejam em casa, lavando as mãos, dando um abraço. Esse final de semana é Páscoa, reflitam sobre o principal motivo da Páscoa. Beleza? Abraço virtual. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais.